O que é inteligência emocional? Hoje é o tema que a gente vai falar com profundidade, com calma, com tranquilidade. Eu vou desmistificar para vocês da maneira mais simples possível. Espero que você esteja super bem. Não se esqueça, claro, de se inscrever no canal, ativar o sininho, que é super importante para o canal continuar aqui. A gente sempre está conectado com conteúdo bom. E vamos para o vídeo de hoje. Estava eu tomando banho e pensando no tema que eu ia falar, porque eu tendo a gravar os vídeos mais à noite, que eu acho mais tranquilo, tem menos gente, menos barulho, eu tô mais calmo. E como eu gosto que o tom dos vídeos seja mais reflexivo e de conversa, acho que à noite eu tô mais nesse mood, eu tô mais nessa vibe. E aí, tomando banho e pensando sobre inteligência emocional, eu falei, cara, eu já falei sobre isso faz tempo, mas vamos trazer uma nova versão, uma nova conversa. Inteligência emocional, para você entender, porque eu sei que às vezes esses termos ficam um pouco abstratos, né? Autoconhecimento, autoconfiança, inteligência emocional, isso, aquilo, o que significa realmente? Inteligência emocional é ser uma pessoa, obviamente, inteligente emocionalmente. E o que é a inteligência? Inteligência não é raciocínio rápido, inteligência não é só ser esperto em algumas coisas, inteligência é a capacidade de ver as coisas com clareza, tá? Uma pessoa inteligente é uma pessoa que consegue resolver os problemas, olhar com clareza, entender o que está sentindo, tudo com movimentos tranquilos. E para a gente olhar as coisas com clareza, a gente precisa estar calmo, consciente, em paz, alinhado com a gente mesmo e assim por diante. Por isso que todas essas emoções se conversam, né? Amor próprio, autoconhecimento, inteligência emocional, tudo tá no mesmo bolo, né? A gente pode ter menos um, mais um, mas tudo faz parte da mesma receita, digamos assim. Inteligência emocional, sendo ver as coisas com clareza, a gente consegue ter uma vida um pouco melhor. Uma pessoa que não tem inteligência emocional é uma pessoa que deixa ser muito guiada pelas emoções e às vezes não consegue ver isso e assim culpa os outros, culpa o mundo, diz que não existe mais amor, que as pessoas não são mais confiáveis e assim por diante. Deixa suas emoções sempre bem protegidas e, claro, o inferno sempre são os outros. E aí entra um ponto importante. Por quê? Porque quanto mais a gente tem clareza das nossas emoções, menos a gente vai culpar os outros. Porque a culpa é nossa? Não, mas porque a gente vai entendendo que esse processo de sempre colocar o outro como motivador da nossa dor tira a nossa parcela de aprendizado. Mas Fred, e se for o outro que errou e o outro que fez mal pra mim? Sim, muitas vezes é isso que acontece mesmo. Porém, eu ficar alimentando isso vai mais criar um sentimento de raiva, de injustiça, vai me deixar como vítima de uma situação, do que às vezes entender, cara, errou, mas eu preciso seguir e entender o que está acontecendo, porque senão eu vou ficar sempre conectado àquela situação e sempre vou tentar achar novas narrativas, histórias, e só vai alimentar um sentimento pior dentro de mim. É difícil? É claro que é. Por isso que a gente tem consciência e a inteligência emocional não é um milagre, mas é um direcionamento para olhar as coisas como elas são, e quanto mais a gente olha as coisas como elas são, mais tranquila a vida fica. Então, o primeiro passo da inteligência emocional é esse: olhar as coisas com a clareza possível para resolver o que é também possível. Quanto mais a gente vê esse termo, claridade, né, se usa muito no budismo, a luminescência, né, se tornar uma pessoa iluminada, que é uma pessoa que vê o que tem que ver, né? Ela tem uma iluminação não porque ela é um ser divino, mas porque ela consegue criar dentro de você um lugar de luz, onde ela consegue ver tudo com tanta clareza, e assim as coisas vão ficando mais leves para serem vividas. Então, uma pessoa inteligente num trabalho, vamos dizer que você trabalha, sou escritor. O que é um escritor inteligente? Não é um escritor que escreve coisas complexas e é um gênio muitas vezes, mas sim um escritor que consegue saber como atingir o público, como escrever o livro, como fazer com emoção, mas sem perder a sua arte, equilibrar, ver com clareza todas as etapas e entender como a gente pode cuidar de cada uma delas da melhor forma possível. Não é uma garantia de sucesso, mas é uma garantia de sentir que você fez o melhor que você pôde fazer. E tem um ponto importante que é o seguinte: ser inteligente emocionalmente não é ser racional, tá? É, eu fico muito triste com essa defesa da racionalidade desmedida nos dias de hoje, como se ela fosse a solução da vida. Não é a emoção desenfreada, nem a racionalidade desenfreada que vai ter uma boa vida e uma inteligência emocional dentro de você. Se eu, vamos dizer, quero ser escritor e for somente racional, eu não vou ser escritor, concorda comigo? Porque eu vou olhar quanto posso ganhar, qual é a possibilidade, a carreira no Brasil, as pessoas estão lendo mais ou menos. Se eu coloco isso só como racional,
Ok, é uma decisão que pode ser boa matematicamente, mas o quanto vai alimentar o meu eu para eu continuar a fazer aquilo, o quanto eu gosto, o quanto eu vou conseguir manter consistência naquela carreira. Então vem um lado da emoção. Esse lado da emoção também não é vou ser escritor e vou lançar o melhor livro do mundo e ficar milionário lançando em Nova York. Por quê? Porque muitas vezes isso pode acontecer? Pode, mas eu também não posso ancorar tudo nisso, porque senão eu estou me iludindo também para muitas coisas. Sonhar é bom, cuidado para não alinhar sonho com ilusão. Então eu tenho um equilíbrio. Eu falo, eu sei que a carreira é difícil, mas eu amo o que eu faço. Então vou fazer o melhor que eu posso. E qual é a maneira que eu posso equilibrar isso? Um pouco mais rede social, talvez livros digitais, audiobook. Então isso é a inteligência. Olhar para esses dois lados e criar um cenário mais equilibrado. Emocionalmente é a mesma coisa, né? Pô, tá difícil relacionar, as pessoas estão um pouco mais descartáveis ultimamente. E isso para mim não tá sendo muito legal. Porém, também não dá para viver sem se relacionar, porque parte da vida boa é com relação, e a gente precisa aprender a cada vez mais a se abrir com os outros, porque muito do meu aprendizado emocional vem das relações também. A gente não evolui sozinho, tá? Não sei se você sabe disso, mas a gente precisa do outro para evoluir. Por mais que isso doa. Eu vou te explicar um pouquinho por que isso. É o seguinte, nós não conseguimos visualizar tudo em nós sem uma relação do outro, muitas vezes. Como assim, Fred? Mas o autoconhecimento não é ficar sozinho, ter a solidão e a solitude? Sem dúvida nenhuma, é muito importante. Mas você entende que existem lados nossos que a gente só vai conhecer se relacionando? Sozinho, a gente dificilmente vai sentir raiva, a gente sempre tá no controle, sempre faz as melhores escolhas, né? Não tem com quem discutir, sempre vai ter razão. Então é um ambiente muito controlado. Concorda comigo? Tem coisas que o outro vai mostrar em nós que a gente não consegue ver sozinho. Cara, eu sinto muito mais ciúmes do que eu imaginei. Cara, eu fico com muita raiva quando o outro tem mais sucesso do que eu. Cara, eu tenho muito medo quando a pessoa vai embora e eu preciso manipular aqui. Então, ou num relacionamento, seja ele amoroso ou na vida, né? Você vai descobrindo lugares seu porque o outro te coloca em muitas situações de atrito, né? De olhar como é que funciona, de medo, de descontrole, de raiva. Ele te coloca em situações que vão mostrar muito sobre você. Por isso que o processo de se individuar, né, de se tornar cada vez mais você, ele vem muito num processo de cada vez mais, não é se relacionar com todo mundo, mas entender a importância que se relacionar também está no teu autoconhecimento e na tua inteligência emocional. Então, se chama equilíbrio. E assim a gente vai ter na vida inteira, ter sempre que se equilibrar entre as emoções, as razões, o coração e criar um lugar saudável, né? Não é ser muito rígido, não é ser muito aberto e colocar aquilo como garantia. Não tem problema ser aberto, tá? O problema é quando a gente é aberto e cria uma ilusão, que não é uma realidade. Então, eu vou ser o maior escritor do mundo. Você pode sonhar? Pode, mas tem que estar muito claro que isso também é uma coisa, tem que estar alinhada com a realidade, porque senão você pode sofrer muito, né? Em projetar um sonho maior do que a possibilidade do acontecimento. Tem problema? Não. É só você ter consciência que como é que as coisas funcionam. Senão, você vai desanimar muito rápido. Se hoje um cara começa a ser escritor e sonha em ser o maior, ele pode sonhar, mas cuida para no meio do caminho você não desanimar, porque não vai ter o resultado tão rápido como você imagina. Então, esse é um equilíbrio importante. Isso serve para tudo na vida, né? Relações, trabalho, inteligência emocional. É como se a gente tivesse aqueles pratinhos e a gente estivesse sempre equilibrando. Tem momentos humanos que a gente vai extrapolar? Claro que sim. Isso também faz parte da humanidade. A questão é quando você vê que é demais. Pois eu sempre estou ansioso com isso. Eu sempre tenho medo de perder. Minhas relações nunca estão boas. Eu não sei como conversar e aprofundar. Eu não consigo me comunicar. Opa, vou melhorar nisso. Então a inteligência emocional não é só melhorar, mas é conseguir visualizar o que precisa ser melhorado. Como é que você quer melhorar alguma coisa que você não vê? Você precisa visualizar. Então, a gente vai construindo devagar, dia após dia, recursos, possibilidades, para cada vez mais conseguir organizar isso. Então, culpar menos os outros, entender mais quem você é, cuidar para não jogar tudo na racionalidade, nem tudo muito na emoção, e conseguir ter com sal, digamos assim, no sentido de não ficar sem sal, né? Porque as pessoas acham que esse equilíbrio é sem sal, falta intensidade. Não, você pode ser um intenso equilibrado. O que é ser um intenso equilibrado? Alguém que tem uma intensidade. Eu sou uma pessoa intensa, Fred, em muitos momentos. Só que eu tenho consciência dessa minha intensidade. Então, o que acontece? Ela não vai se tornar uma irresponsabilidade. Ela vai se tornar um conhecimento meu e eu sei, eu gosto de ser intenso,
Eu vou falar o que eu sinto e pode dar certo ou não e eu banco essa escolha. Então eu sou intenso, mas eu tenho conhecimento disso. Um intenso que não tem conhecimento se torna um intenso mimado, como eu sempre falo pra vocês. Que é tem que ser do meu jeito, ninguém ama como eu. Aí você joga tudo naquilo e fala, resolve o meu problema. Aí você tá sendo pouco inteligente emocionalmente. Então, eu quero que você tenha essa clareza em você. A inteligência emocional não é não sofrer. A inteligência emocional não é saber tudo o que tem que ser feito. A inteligência emocional não é racionalidade. A inteligência emocional é o equilíbrio. É um entendimento tão claro das tuas emoções que você sabe o que pode acontecer. Pô, agora eu quero ser intenso. Pra mim vai ser importante. É o momento que eu preciso sentir um pouco desse fogo e eu vou até ali. Ali eu acho que eu me sinto seguro. Pode dar certo ou não, eu tô consciente. E se der errado, eu sei que eu fiz as minhas escolhas. Então, tudo bem. Eu sou uma pessoa sensível. Se eu sou uma pessoa sensível, por exemplo, e eu não sei lidar com a sensibilidade, ela vira um desafeto, ela vira um para-raio, né? Porque eu sou muito sensível, ninguém valoriza. Ai, como eu sofro tanto. Se você tem inteligência emocional e tem sensibilidade, vira uma arma maravilhosa. Uma arma que sai um livro, uma arma que me ajuda a observar melhor as pessoas e saber selecionar. Entende? É entender essa comunhão dessas emoções e saber que momento usar cada uma delas, não como uma estratégia fria, mas como entendimento. Pô, agora eu preciso me relacionar um pouco mais, tô um pouco frio e eu tô perdendo um pouco daquele meu lado. Cara, agora é uma hora de ficar um pouquinho mais sozinho. Preciso cuidar um pouco mais de mim e isso vai ser importante. Saber o que é importante ou não em cada momento. E a base, infelizmente ou felizmente, de toda a inteligência emocional vem do autoconhecimento. Como eu acabei de falar pra vocês, como é que você quer melhorar algo que você não visualiza, que você não tem noção? Quanto mais se culpa o outro, menos inteligência emocional. Quanto mais se exime dos teus conhecimentos, menos inteligência emocional. Quanto mais acha que só ser racional é a solução de não sofrer, menos inteligência emocional. Quanto mais vê a pluralidade das coisas, melhor. Tudo tem a sua variável. Às vezes a vida te convida, vai amar, não perde essa oportunidade, sabe? E você sente, eu tô fechado, preciso me abrir. Às vezes a vida te fala, você tá carente, vai cuidar disso. A gente tem que ouvir a nossa intuição, fazer uma comunhão entre essas emoções e ir trabalhando elas. Assim que se vive. Não é ser escritor, eu vou ser o maior do mundo, ou eu não vou ser nada porque isso não dá certo. Calma. Eu sempre falo pra vocês, não é 8 nem 80. Entre o 8 e o 80 existem 72 opções que a gente pode fazer. Calma. Então, tudo vai de alinhamento. Eu preciso do autoconhecimento para olhar com claridade quem eu sou e o que eu gosto, o que me faz bem e o que realmente faz parte de mim. Eu preciso de amor próprio para poder impor meus limites, cuidar mais de mim mesmo e saber direcionar. Eu preciso de inteligência emocional para conseguir conversar com as minhas emoções de forma mais saudável e direcionar elas. Eu preciso de autoestima para saber o meu valor e assim, consequentemente, também me amar e conseguir colocar pontos em tudo isso. Então, construindo toda essa narrativa, a vida vai ficando mais fácil de ser vivida. E isso a gente constrói com o tempo. Então, inteligência emocional é isso, a capacidade de você gerenciar as suas emoções de maneira inteligente. Inteligente não é sobre resultado, inteligente não é só racional. Inteligente é a comunhão do que é teu, do teu coração, da tua essência, mas também alinhado com o que vai te fazer bem, com impor limites, com autocuidado. E assim a gente vai fazendo. Porque senão a gente acha que tudo que tem a ver com inteligência tem a ver com resolução. Não, é clareza. Uma pessoa que é boa em matemática e é inteligente, não é porque ela decorou todas as tabuadas, mas porque, ou todas as coisas que tem que decorar, que eu não lembro mais, Bhaskara, enfim, o que for. Porém, é uma pessoa que consegue olhar aquele problema, né, matemático, e ver de uma maneira diferente, olhar com clareza, sabe? Olhar, ver, tudo vai desse ponto. Luminescência, despertar, inteligência emocional, olhar, começar a treinar, abrir a cabeça. E a humildade ajuda muito nisso, entende? E por isso que eu te digo que é tão bom não só culpar os outros, não porque a culpa é nossa, como eu falei, mas porque culpar os outros me traz uma arrogância e me tira uma humildade que eu preciso. Como é que você quer conseguir olhar para tudo sem julgamento se você sempre tá com um olhar arrogante? Mas o que tem a ver, Fred, arrogância com culpar o outro? Porque a gente vai sempre se protegendo. A culpa é do outro. Eu sou do bem. Os outros não sabem armar. Eu sei. Os outros são imperfeitos. Eu faço tudo tão certinho. Por que acontece para os outros? Para mim nunca acontece. Eu sempre sou a vítima das situações. Então se desvitimizar é importante,
mesmo que muitas vezes a gente tenha sofrido pelo outro mesmo. Mas é importante conseguir olhar o que a gente pode fazer com isso. Entende? Então, se alguém me faz sofrer muito, como já fizeram várias vezes, sem eu ter a culpa, né, digamos assim, eu olho e falo, o que eu posso fazer com isso? Eu não quero essa conexão com o outro, eu preciso conectar comigo e melhorar o que eu posso. Corto os vínculos, isso não faz mais sentido, não me alimento mais disso. Me distancio do ego, da vaidade, me distancio ou tento, né, porque nem sempre é possível, da ligação, aprendo a perdoar, sigo para cuidar de mim e ver o que eu posso fazer com isso e transformar isso numa energia positiva dentro de mim. Porque senão o outro vai estar sempre morando e alugando um apartamento interno aqui. Isso é mais cansativo e não é isso que eu quero para minha vida. Dores vão acontecer, eu sei, isso faz parte do processo, eu vou tentar não alimentar elas de uma maneira ilusória. Quanto mais eu crio narrativa, quanto mais eu crio mocinhos e vilões, mais eu me conecto com a história, revivo o passado, fico morando ali e não consigo seguir. Há um momento inicial importante para você sentir tudo, mas aprender a hora de seguir, de largar a mão do sofrimento, porque muitas vezes ele está ali na sua cabeça para valorizar o sentimento, e não o sofrimento. Como assim? Muitas vezes a gente valoriza aquele sofrimento, olha o que eu passei, para dizer para si mesmo, olha o que você sentiu, olha como você amou, isso faz parte de você, você não pode perder, mas você se dedicou tanto, você vai largar essa história agora dentro de você? Mas largar a mão é importante para viver. Então, perdão não é sobre ser bobinho, é sobre ter inteligência emocional para aprender a seguir. Falar o que se sente não é sobre ser bobinho, é sobre tirar de você aquela ansiedade de não conseguir verbalizar e entender que falar te liberta para você viver o que tem que viver. Ser vulnerável, como eu sempre digo para vocês, só afasta o que não é para ficar e assim eu me liberto para viver. Não falar, não perdoar, não estar ali e perdoar, repito, não é estar ali e falar, eu te perdoo, vem pra cá, senta no meu colo. Não, perdoar é falar, eu não quero, é pra mim, eu não quero mais conviver com esses sentimentos. E eu me liberto para poder seguir, sabe? Porque se a gente não perdoa, a gente acha que tá punindo o outro, mas tá só se punindo. Se punindo com mais ansiedade, se punindo com mais medo, se punindo com mais distância do próprio eu. Consegue entender e ver a claridade nisso? Então isso é inteligência emocional. É olhar para essas emoções que eu falei hoje, escolhas, sensibilidade, intensidade, perdão e conseguir realocar dentro de uma maneira que você tenha humildade para receber e se livrar desses sentimentos que não são bons. Né? Medo da rejeição, porque o outro foi embora, eu que sou a vítima, e agora o que eu faço? Ansiedade, não existem mais pessoas legais. Eu faço o meu, eu tô aberto às pessoas, eu espero que eu possa cuidar o máximo de mim para quando alguém vir, seja um relacionamento, um trabalho, eu estar o melhor curado para poder me conectar verdadeiramente com a pessoa. A sensibilidade vai me ajudar a selecionar melhor as pessoas que eu me relaciono, cuidando da minha carência, cuidando do meu lado, estando limpo, bonito, claro, iluminescente, para viver melhor, de forma mais leve. E tem coisas que não estão no meu controle, e aí eu vou confiando na minha capacidade de lidar com elas. E assim a vida fica um pouco mais gostosa de viver. Esse vídeo foi legal, hein? Eu genuinamente espero que vocês peguem o que eu quero passar. Não se prende ao matemático. Ai, o que ele falou? Se prende a energia das coisas. Se prende ao tom, expande a cabeça, abre. É mais sobre isso. Então, às vezes vocês se prendem muito a perdoar. Como é que eu vou perdoar se a pessoa me magoou? E fica preso nisso. Não, mas abre. Não julga as coisas, não julga as tuas emoções. Abre a cabeça, pega o melhor de cada fala. Sabe? Se torna adaptável. Joga o jogo. Tudo é possível. Eu vou me adaptando. É ali que está o poder da inteligência emocional e não na rigidez. Fechou? Se você viu esse vídeo até o final, eu quero que você deixe um comentário de um cérebro. Não tem aquele cérebrozinho, aquela mentezinha? É só digitar ali, sei lá, mente, cérebro. Não tem um cérebrozinho? Eu acho que combina com o nosso vídeo que é sobre inteligência emocional. Então, mas Fred, você quer um cérebro? É, tem um cérebrozinho ali nos emojis. Digita cérebro, cabeça, sei lá. Qualquer coisa, bota uma cabeça se você não achar o cérebro. Eu acho que combina com o nosso vídeo de hoje. E eu sempre falo, quem fica até o final, deixa um comentário que eu vou sempre falar. Então só quem viu até o final vai saber qual é o emoji que eu tô falando, ou a palavra que eu tô falando. E aí eu sei que você viu até o final, aí eu fico feliz também, entendeu? Aí você tá feliz, eu também. E é basicamente isso. Legal, né? Espero que você esteja bem. Outra coisa também muito importante, não se esqueça, o primeiro link na descrição, você tem acesso a todos os meus livros. Tem livro de inteligência emocional, amor próprio, livros lindos, bem escritos, vão te emocionar. Cara, só confia. Meus livros são muito bons, você vai adorar. Primeiro link na descrição, acesse ali, a gente se vê logo. Se fala logo tudo de bom e até!